Saúdo a todos as pessoas que estão assistindo essa palestra em modo online, no âmbito do terceiro simpósio latino-americano Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade, realizado entre os dias 26 e 28 de agosto de 2026. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de agradecer à ANAP e o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Univag, pela possibilidade de compartilhar um pouco sobre as discussões que a pesquisa da qual participo está em andamento. Eu sou a professora Viviane Manzoni Rubio, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e participo do grupo de pesquisa Urbanismo Contemporâneo, Redes, Sistemas e Processos, sob a liderança da professora doutora Angélica Tanos Benatti Alvim, que também é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Essa pesquisa, que está na sua terceira etapa, tem fomentos das agências CNPq e MAC Pesquisa, que é a agência da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O título da palestra é Desafios da Resiliência Urbana em Áreas Ambientalmente Vulneráveis, projeto de urbanização de favelas na bacia hidrográfica da Represa Billings. Antes de adentrar ao contexto, ao assunto da presente palestra, eu gostaria de posicionar, de contextualizar um pouco a trajetória da pesquisa, né? Essa pesquisa se inicia em 2018, onde o tema inicial eram os projetos para a urbanização de assentamentos precários e as dimensões da sustentabilidade. Então, discutíamos em que medida os projetos para a urbanização de favelas eram sustentáveis, né? E, para tanto, havia necessidade de entender o que significava a sustentabilidade. É, a, a nossa discussão principal era se os projetos de urbanização de favela conseguiam e alcançavam a redução das vulnerabilidades, tanto sociais quanto espaciais. Para isso, criamos uma matriz que definiu o que eram as dimensões da sustentabilidade, entendendo que a sustentabilidade ela é multidimensional, quer dizer, ou seja, ela possui vários elementos e componentes, vários agentes, então foi necessária a construção dessa matriz. A pesquisa caminha no sentido de incluir a discussão no âmbito das emergências climáticas. Então, nós estamos estudando os projetos para urbanização de assentamentos precários em várias localidades do Brasil, e se, dentre esses projetos, existe o olhar para a capacidade adaptativa, ou seja, os projetos para urbanização de assentamento precário prevêem ou adotam dispositivos e elementos que congreguem a condição de adaptabilidade em situações de fenômenos climáticos extremos. E, por fim, vamos tentar alcançar o que estamos construindo um conceito que a gente chama de proto-adaptação. Ou seja, a pergunta é: será que as intervenções que reduzem os riscos e fortalecem as capacidades adaptativas, mesmo quando não foram originalmente concebidos como políticas climáticas? Ou seja, eu não tenho o olhar, né, para a emergência climática. Será que em determinado momento, ou no determinado momento que foram concebidos, a condição de adaptabilidade pode ser considerada, né? Então, essa nova etapa de pesquisa, que se iniciou em 2024, vai perguntar como que as políticas públicas urbanas e ambientais podem ser articuladas para promover adaptação e resiliência em territórios ambientalmente sensíveis.
Para tanto, a gente vai investigar os projetos sempre com um olhar sobre as políticas públicas, se há articulação institucional, se o meio ambiente e território estão integrados, estão contemplados nos projetos, se os projetos eh, vislumbram a justiça socioambiental e se tem poder de adaptação e resiliência, que é um outro conceito que estamos estudando neste momento. Então, a integração entre urbanização e proteção ambiental e justiça socioespacial para fortalecer a capacidade adaptativa frente à emergência climática. Bom, a pesquisa entre 2018 e 2022 tinha como foco a sustentabilidade integrada ou sobreposta na urbanização ou contemplada na urbanização de assentamentos precários. Então, projetos de urbanização de assentamentos precários e áreas protegidas, as dimensões da sustentabilidade. Então, eu tenho dois momentos de pesquisa em que eu vou ampliando esse universo de conceitos de base teóricas e de considerações e de recomendações ah, para para a produção, né, para a elaboração dos projetos de urbanização de favelas, contemplando a sustentabilidade, né? Então, compreender como projetos de urbanização de assentamentos precários em áreas ambientalmente vulneráveis incorporam de forma sistêmica as dimensões da sustentabilidade. Bom, um dos nossos estudos de caso é o Cantinho do Céu, que está localizado na barragem da Billys, ou seja, num trecho da represa Billys, que foi elaborado entre 2008 e teve obras realizadas, executadas em 2012. Nesse momento, o Cantinho do Céu passa por um outro processo de obra de urbanização, porque são 7 quilômetros na extensão na borda da margem, e e esse é um projeto que tinha como objetivo principal a recuperação da margem do manancial. Na construção das dimensões da sustentabilidade, a gente investigou e a gente estudou ah, uma base teórica para construir essa matriz analítica, né? É, e conseguiu demonstrar que a vulnerabilidade e sustentabilidade não podem ser analisadas setorialmente. Há necessidade de fazer uma análise integrada e uma análise associativa, vamos dizer assim, né? Onde uma dimensão conversa com a outra e uma complementa a outra, né? Não que elas não estivessem todas conjugadas no mesmo processo, mas a partir do momento que você destaca os elementos e componentes de cada uma dessas dimensões, é possível fazer uma análise um pouco mais consistente, né? Então, a sustentabilidade é multidimensional e existe a possibilidade de trabalhar a capacidade adaptativa. Bom, nesse sentido, a gente vai fazer a construção dessas dimensões, né, da sustentabilidade, é, ah, estabelecia que, além de componentes, essas dimensões possuem elementos. Então, só vou tentar descrever aqui rapidamente, né? A dimensão política institucional pressupunha que esses projetos de urbanização estivessem inseridos no contexto de políticas públicas, eh, habitacionais ou urbanas, tivessem sido construídas e consolidadas eh, ah, de modo que esses projetos estivessem assentados nessas políticas, né, inseridos nessas políticas. Então, consideramos que a continuidade institucional era imprescindível, né? Ou seja,
para que o processo de urbanização, a gente entende que tanto o projeto quanto as obras, quanto a participação popular, no processo de urbanização dos assentamentos, ele é um processo de longo prazo. Então, a continuidade institucional, a continuidade da gestão, ela é fundamental para que se tenha sucesso, né? Os projetos que a gente conseguiu analisar na primeira etapa da pesquisa, estavam inseridos, inclusive, numa coordenação interfederativa, ou seja, havia uma integração entre políticas nas três instâncias de governo, né? Nas três instâncias de gestão, então, na gestão federal, na estadual e na municipal. E pressupunha também que o município, né, e que a gestão municipal, de onde esses projetos eram originados, possuía capacidade de gestão, né, não só das obras e dos projetos em si, mas da questão administrativa. Possuía um quadro de funcionários, etc. Na dimensão ambiental, observamos se esses projetos vislumbravam a redução dos riscos, de fato, e também possuíssem no seu conjunto os processos de recuperação e proteção de cursos d'água, além da proteção de mananciais e a implantação de vegetação de suporte e criação de áreas verdes. Na dimensão urbana, é óbvio, né, que se imagina que esses projetos de urbanização, dentro do contexto da teoria da urbanização, estavam contempladas a implantação das infraestruturas de saneamento ambiental, né? Além de equipamentos e espaços públicos e a produção de habitação em certa medida, né? Ou a produção de habitação, de unidades habitacionais novas, ou a melhoria habitacional. Já na dimensão socioeconômica, a questão das remoções era um dos elementos que foram observados nos projetos. Então, no caso da remoção, se a remoção não era excessiva, né? Se havia a permanência da população no seu lugar de origem. E se era possível também o reassentamento no mesmo lugar, né? Então, a permanência da população era fundamental, porque a depender da área que se está elaborando o projeto, que se está trabalhando, analisando, você tem 30, 40 anos, décadas, né, de ocupação. E existe uma rede social estabelecida, né, não só do ponto de vista da vizinhança, mas também dos acessos aos bens e serviços públicos, né, os empregos, a educação, etc. A participação popular era um outro elemento fundamental, né? Se o processo de projeto e de implantação de obras pressupunha a participação popular e incluía a participação popular no desenvolvimento, se eram identificadas as redes sociais existentes e se havia um processo de capacitação para a participação comunitária e social, né? Além disso, a gente não é possível pensar em sustentabilidade se você não tem um processo de observação na questão da geração de trabalho e renda, né? Importante porque em vários momentos nas remoções das unidades habitacionais, as unidades comerciais também são removidas, né? Bom, falamos da teoria, né? Tem uma base teórica importante que nos ajudou e nos possibilitou construir essas dimensões, né? Que são dois autores importantes na primeira fase da pesquisa, que são o Ignaz Sachs e o Alberto Magnani. Tanto o Ignaz quanto o Alberto, eles, entre a década de 90 e a década de 2000, vão debater
a questão da sustentabilidade, né? Do ponto de vista do planejamento urbano. Então, eles entendem que o desenvolvimento do ambiente é, só é possível se forem observadas as questões e as dimensões, né, ambiental, espacial, cultural, econômica, social, né, e ah, a territorial e política. Então, nesse conjunto de dimensões, para possibilitar que a pesquisa, né, que a construção da matriz analítica fosse construída, possibilitar a construção dessa matriz analítica, nós reduzimos em quatro, né? Unimos, a princípio eram cinco, então política institucional, ambiental, urbana, sócio e econômica. Os pesquisadores da PUC de São Paulo, que é uma das universidades que estão inseridas na pesquisa, os seus pesquisadores, tanto da PUC quanto da USP, né, na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, comentaram e consideraram que havia necessidade de a gente unir a, a dimensão social com a dimensão econômica. Então, nesse caso, juntamos, né, unimos em quatro todos esses aspectos debatidos por Sachs e Magnani e com a contribuição das nossas pesquisadoras da sociologia. Então, a premissa central era que os projetos de urbanização de assentamentos precários localizados em áreas ambientalmente vulneráveis deveriam ser parte de uma visão sistêmica, com ênfase nas seguintes dimensões: ambiental, urbana, social, econômica e política, institucional. E a articulação dessas dimensões poderia reduzir as vulnerabilidades socioambientais e ampliar a capacidade adaptativa dos territórios diante dos riscos climáticos. Quer dizer, na hora que a gente começa a analisar essa possibilidade e essa condição de sustentabilidade, é possível ampliar e investigar e verificar se há, nesse caso, a capacidade da adaptação frente aos fenômenos climáticos extremos. Bom, a primeira etapa da pesquisa se concentrou na região metropolitana de São Paulo. Então, a gente tinha o caso do Colinas, que era em Osasco, Parque Santo Amaro 5, que está na bacia da represa de Guarapiranga, Cantinho do Céu e o Capelinha Barra Cocaia. Capelinha e Cocaia são vizinhos, em São Bernardo, e o Cantinho do Céu na Zona Sul, inseridos na bacia da represa Billings. Tá aproximando, né? A gente tem a localização desses assentamentos. Então, a partir essa escolha, ela foi bastante difícil, porque as premissas básicas eram que havia necessidade de ter a integração interfederativa, estarem baseados em políticas públicas de urbanização, com recursos investidos, com obras em andamento ou concluídas. Então, foram estabelecidos esses cinco casos. Tá? Só para a gente ilustrar, o estudo de caso 1, que foi o piloto, que foi a favela Colinas do Oeste em Osasco, a maior favela de Osasco, onde houve investimento do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, o processo de urbanização contemplado de maneira integral, ou seja, a implantação desde as infraestruturas de saneamento ambiental, novas unidades habitacionais, as remoções, implantação de equipamentos públicos de educação e cultura, além do estabelecimento de áreas públicas verdes, né, de área de proteção ambiental. Então, o processo de projeto se inicia em 2005, ao mesmo tempo que era instituída no município a política habitacional, com a criação do programa Bairro Novo e quatro subprogramas, né? É o programa de urbanização integral, o programa de urbanização gradual, o programa de provisão habitacional
e o Programa de Regularização Fundiária. Então, em 2008, as obras de urbanização são iniciadas, e aí em 2014, o processo de regularização fundiária passa pela demarcação urbanística, que é um instrumento que nasceu junto do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a demarcação urbanística possibilita que, no futuro, essa área ocupada pelo Colinas do Oeste, seus moradores, possa vir a passar por um processo de regularização fundiária. A gente, em 2005, encontramos situações de bastante precariedade, né? Então, com os conhecidos barracos, né? Que é aquela construção, a moradia construída com um misto de materiais, né? Madeira, metal, telha de fibrocimento, e em alguns momentos a substituição dessas unidades precárias por unidades em alvenaria. Dá para ter uma ideia aqui nessa foto, nessa imagem, acima à direita, já a substituição dessas unidades em 2005. Em 2005, encontramos a representatividade, né, das famílias em associações de moradores. Ao final do projeto e início das obras, já contávamos com 14 setores identificados com representatividade, totalizando 114 representantes que acompanharam a finalização do projeto e a implantação das obras. O Cantinho do Céu também estava inserido no programa de aceleração do crescimento, política pública de urbanização de assentamentos precários, com o objetivo de recuperar a margem. Então, com remoções na borda né, de moradias da borda da represa, com o reassentamento em novas unidades, nem sempre dentro do assentamento, e isso é importante a gente destacar que o Colinas boa parte dos moradores que foram removidos foram reassentados nas unidades habitacionais construídas no assentamento. Cantinho do Céu implanta nessa primeira etapa uma rede de espaços públicos, a implantação de sistema de saneamento ambiental, com a implantação de sistemas elevatórios de esgoto, porque o Cantinho do Céu está numa área plana, né? E a rede de esgoto pública e de abastecimento de água está acima da cota da represa. Então, foi necessária a implantação de sistemas elevatórios, né? Para conseguir resolver a questão do esgotamento sanitário, na tentativa de descontaminar a água da represa. Capelinha e Cocaia são dois conjuntos, são duas obras de urbanização onde a principal ação foi a remoção da borda dos córregos, dos cursos d'água, né, do curso d'água que cruzava os dois assentamentos. Então, nas áreas remanescentes dessa urbanização foram implantadas áreas de lazer, com alguns conjuntos habitacionais e alguns espaços de lazer para as crianças e de permanência para os moradores. Então, os conjuntos habitacionais construídos com a possibilidade de reassentamento das famílias na mesma área. Lembrando que a dimensão desses assentamentos, eles são diversas, né? E Capelinha e Cocaia são os menores de menor dimensão que a gente pesquisou. Na segunda etapa da pesquisa, a gente iniciou a construção de uma rede de pesquisa, né? Com alguns colegas nossos do Rio de Janeiro, de Recife e Fortaleza. E os pesquisadores tanto aqui do Mackenzie, quanto da Unifor, e quanto da UFRJ, apresentaram, né, e usaram a mesma matriz construída na primeira etapa. Então, nesse momento, conseguimos fazer uma discussão de projetos em regiões diversas do Brasil,
a partir da mesma matriz analítica. Então, nesse momento da pesquisa, eram 7 universidades e mais ou menos 30 pesquisadores. Então, nesse momento, é, a conclusão, as considerações que chegamos, seguem descritas nesse texto. Então, no território urbano, a ocupação de áreas impróprias por assentamentos precários promove o desmatamento e ausência de áreas verdes e se traduz em degradação de qualidade de vida dos habitantes. Os projetos para a urbanização dos assentamentos precários propostos para essas localidades devem incorporar a sustentabilidade por meio de uma visão holística, complexa e integrada, considerando componentes tangíveis como o território, o ambiente e o patrimônio, e não tangíveis como a cultura, as relações sociais e a ética. Apesar de reconhecer a importância de cada uma das dimensões elaboradas pelos autores, bem como suas intersecções, como já ressaltamos nessa pesquisa, optou-se por simplificar a análise e verificar quais as dimensões da sustentabilidade foram priorizadas em alguns projetos para a urbanização de assentamentos precários, e se foram suficientes para a recuperação do ambiente. As dimensões foram elencadas a partir de grandes temas, buscando agregar o que denominamos de componentes, desdobramentos dos temas, e os elementos indicadores qualitativos e quantitativos. Então, dentro dessa pesquisa, por exemplo, o Colinas, a dimensão que entra em destaque é a dimensão política institucional, né? Porque nesse momento foi possível identificar que o projeto de urbanização do Colinas ele era originário da política habitacional, né? Que tinha como objetivo a erradicação da ocupação irregular e informal e a precariedade, que estava dentro da construção da política habitacional do município. Então, identificamos que, ao implementar a política habitacional, a definição e a delimitação das EIs, né, e da indicação de áreas aptas a receber a provisão habitacional foi uma das prioridades do projeto. Então, como eu já disse, né, os 4 subprogramas do programa Bairro Novo, todos contemplados, todos unidos em conjunto dentro da política habitacional municipal. A dimensão ambiental, apesar de ela não, de o assentamento não estar inserido em área vulnerável, foram identificadas áreas de proteção permanente, inclusive que estavam ocupadas, nascentes que já estavam é, é, que já tinham sido sobrepostas por unidades habitacionais, por lixo, inclusive, em áreas de bastante declividade, mas o nível de ocupação e de consolidação desse assentamento não permitiu que a gente conseguisse, né, que o projeto conseguisse recuperar essas áreas de proteção permanente, então optou-se pela canalização tamponada do córrego com a implantação de sistema viário para a produção de áreas para a construção de unidades habitacionais, devido ao elevado número de remoções necessárias para o processo de urbanização. Na dimensão urbana, o que se observa foi que a implantação da infraestrutura não abrangia a área toda, em função da grande dimensão territorial do assentamento, mas nas áreas onde foram implantadas as unidades habitacionais, foi possível implantar um sistema viário, melhorando a acessibilidade, né, às moradias, a implantação de equipamentos de distribuição e abastecimento de água e afastamento de efluente sanitário, além de drenagem urbana pública. Dá para observar, né, que tem uma linha lilás que mostra o tamanho, né, a dimensão total do assentamento,
e onde foi possível a implantação com os recursos destinados. A gente precisa dar uma destacada que o recurso federal foi quase que o mesmo tamanho, né, o mesmo número de recurso, mesmo valor de recurso municipal, né? No projeto se alcança 45 milhões de reais do recurso federal e 54 milhões do recurso municipal, porque o recurso federal ele não passa por reajuste. Todos os reajustes que acontecem durante a execução das obras, seja de insumos e de recurso humano, são absorvidos pelo município. Então, o valor ficou mais ou menos próximo, mas o valor de investimento municipal foi maior. Na dimensão socioeconômica, foi possível reassentar a maior parte dos moradores nas unidades de habitação novas, mas ainda foi necessário o reassentamento dessas famílias através do programa Bolsa Aluguel, ou seja, um valor X de apoio habitacional para que essas famílias alugassem moradias dentro e fora do assentamento, né? É, Até 2016, não eram todas as famílias que tinham sido reassentadas, mas havia a possibilidade futura, com a implantação das unidades que restavam ainda, desse reassentamento acontecer no mesmo lugar. O que é importante é que dentro do processo de urbanização, foi possível a denominação social das vias existentes e das novas, com a definição dos endereços oficiais, né, que possibilita a inserção da população nos programas sociais, né, e no acesso aos bens e serviços públicos. No caso do Colinas, a geração de trabalho e renda vai trabalhar com alguns comerciantes que já trabalhavam dentro do assentamento, em especial a dona Margarida, que fazia a coleta de material reciclável e assim criava suas filhas. Com o trabalho dela e o trabalho da Secretaria de Trabalho e Inclusão, foi possível criar uma incubadora de empreendimentos comerciais e de serviços, e nisso foi possível a criação da Copa Reis, que é a cooperativa e assim a construção de uma usina que foi posterior, né, em 2015 e 2016, a construção de uma usina de tratamento e separação de material reciclável. Então, essa cooperativa empregava, em 2016, 20 chefes de famílias, entre homens e mulheres, numa população de mais de 50 pessoas. Então, era possível não só a geração de trabalho e renda, mas a capacitação para a educação ambiental, que é fundamental nesses casos, né? Inclusive para orientação, para disposição de lixo, etc. Bom, os aprendizados da primeira etapa, né, do ponto de vista da política, das dimensões da sustentabilidade, se entende que a integração intersetorial favorece os resultados, mas a descontinuidade institucional fragiliza a sua permanência. Então, isso dentro da dimensão política institucional. Na dimensão ambiental, a recuperação ambiental e a redução de riscos são fundamentais, mas podem entrar em conflito com soluções habitacionais, ou seja, no Colina, a prioridade para a implantação de unidades habitacionais novas para o reassentamento, se sobrepôs à questão da recuperação do curso d'água, né? Apesar de toda a implantação da rede de esgoto, do afastamento, né, do efluente sanitário, ainda havia ainda disposição, né, desse efluente em solo, in natura, né? É, e tendo uma manutenção dessa situação de precariedade do ponto de vista da infraestrutura urbana. Da dimensão urbana, né, foi possível a implantação da habitação, é possível implantar habitação, o saneamento, a drenagem, espaços públicos para reduzir a vulnerabilidade, mas a infraestrutura não garante, sozinha não garante sustentabilidade, né? A gente precisa pensar nas áreas permeáveis, na vegetação, para a melhoria do clima, da temperatura, enfim. Na dimensão socioeconômica,
a participação e permanência da população são essenciais, né? Trabalho e renda permaneceram entre as dimensões mais frágeis, né? Nem todos os projetos tratam da questão da geração de trabalho e renda, aí deixando essa condição de sustentabilidade um pouco, vamos dizer, é, faltando uma perninha, um bracinho. Então, a sustentabilidade dos projetos depende menos de soluções isoladas e mais da capacidade de articulação entre as dimensões, os atores, que são fundamentais, e as políticas. Essa parte da pesquisa, né, quer dizer, essas duas etapas de pesquisa deram origem a esse livro, foi publicado em 2022, Sustentabilidade em Projetos para a Urbanização de Assentamentos Precários no Brasil, Contexto, Dimensões e Perspectivas, onde eu e a professora Angélica fomos os organizadores. É uma coletânea de artigos, além de artigos que, inclusive, partem dos nossos casos, dos nossos estudos de caso, e apresentam outras questões, né? Uma questão histórica da política habitacional, as condições para a discussão da sustentabilidade e outros casos que passaram a fazer parte dessa terceira etapa da pesquisa que eu vou mostrar agora. Bom, a pesquisa que começa em 24, que está em andamento, emergência climática e políticas públicas nas cidades brasileiras, desafios da resiliência urbana em áreas ambientalmente sensíveis. A gente continua olhando os projetos de urbanização de favelas, agora de assentamentos precários, favelas ou comunidades urbanas, como o IBGE definiu em 2022, mas aí a partir da questão do conceito de resiliência, de capacitação de adaptação. Então, o objetivo é identificar os limites, desafios e inovações das políticas urbanas expressas em planos, projetos e intervenções urbanas, especialmente em interface com áreas ambientalmente sensíveis ocupadas por assentamentos precários. Nesse momento, a pesquisa cresce, né, e ganha novos parceiros, ganha um parceiro de Natal, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Ceará e a Universidade de Fortaleza. A PUC de São Paulo continua com a gente, a USP também continua com a gente, uma pesquisadora, Suzana Pasternak, que faz parte do grupo de pesquisa da professora Lúcia Bogos, da PUC, e uns pesquisadores da Universidade Federal da UVC. Nesse momento, nós estamos olhando, né, para as bacias hidrográficas. Recuperamos a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento. Então, voltamos a estudar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e, assim, casos localizados nessas bacias. Então, em São Paulo, estamos olhando a Billings, né, e a Cantareira. Em Natal, a bacia do Rio Potengi. Em Fortaleza, as bacias do Rio Maranguapinho e vertente marítima. No Rio de Janeiro, as bacias da Zona Norte, próximas à Avenida Brasil, bacia do Miriti, do Irajá, do Faria Timbó. Nesse momento, a discussão dos pesquisadores, da pesquisa, passa por um dilema, né? Se no primeiro momento conseguimos estabelecer dimensões da sustentabilidade para analisar todos os projetos, as diversidade dos projetos e das condições das bacias diversas nos fizeram entender que era difícil a gente construir uma matriz analítica que olhasse todos os projetos com a mesma régua. Então, nós entendemos que era necessário mudar um pouco o rumo da pesquisa, e inclusive por conta de adotarmos a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e de pesquisa. Então, entendemos que poderíamos trabalhar com conceitos chaves que pudessem ser usados para olhar esses projetos, né? Então, nós continuamos usando as dimensões da sustentabilidade, vamos olhar resiliência urbana e transformação socioecológica, vamos observar quem são os agentes dentro desse processo e vamos olhar para
justiça ambiental e críticas dinâmicas socioespaciais. Então, vamos continuar usando o Sachs, o Magnani e a nossa pesquisa, Alvin e Rubio. Vamos olhar o Merrill Folk, que vai discutir essa transformação socioecológica, qual é a mentalidade, o que se busca, o que se entende por resiliência. A teoria autor-rede do Latour, que vai dizer que todos nós, os seres humanos, a natureza, as infraestruturas, as políticas, todos são atores, são agentes de transformação nesse processo da discussão da resiliência urbana, urbana e ambiental. A justiça ambiental, o Harvey e o Schosberg, que vão olhar para a necessidade de inserir essa população, a população nas discussões tanto de projeto quanto de planejamento, né? Então, sustentabilidade é multidimensional, o território é visto como um produto da relação da sociedade e meio ambiente e é usada para avaliar as políticas públicas e projetos urbanos. Alguns projetos a gente vai continuar usando. Resiliência, como capacidade de adaptação e transformação dos sistemas urbanos. E aí tem algumas perguntas, né? Para quem é resiliência, onde e por quê? E resiliência como chave para a justiça ambiental e regeneração dos territórios, buscando ali a discussão do Harvey e do Schosberg. Então, o Latour vai dizer que infraestruturas, políticas, natureza são agentes ativos na produção dos territórios e na transformação. A interação entre humanos e não humanos formam redes híbridas e seria uma das ferramentas de análise também das políticas públicas. As desigualdades não são reproduzidas pelas políticas, são reproduzidas pelas políticas públicas. Por vezes, as obras que a gente faz de urbanização, a gente exclui determinadas camadas daquela comunidade, como a gente observou lá no Colinas. Ao passo que, quando eu passo a não mexer e não conseguir atuar em determinadas áreas, essa precariedade se volta como num ciclo retroalimentativo, ela se reestabelece, né? Então, e alguns conjuntos habitacionais, você constrói o conjunto habitacional gerando um processo aí de exclusão social, onde quem mora no conjunto é melhor do que quem está morando nas áreas mais precárias, né? E a justiça ambiental sempre tendo como proposta de transformação estrutural, né? Não só do projeto, como do território. Bom, então construímos categorias de análise, né? Ao invés das dimensões e de uma matriz analítica, a gente passa a gente desenha aí categorias de análise, né? Que aí fica mais fácil de você criar esse ponto de tangência, né, nas análises dos projetos diversos, nas regiões diversas que a gente está estudando. Então, estrutura ambiental sob estresse climático, infraestrutura sob estresse climático. Por exemplo, imagina essa estrutura ambiental que o assentamento possui, né? Será que esses cursos d'água ocupados em momentos de chuvas extremas vão transbordar e vão provocar deslizamento? Depois, essa infraestrutura, ela está projetada e está dimensionada para atender a capacidade em momentos de fenômenos extremos climáticos? Quais são os modelos dos processos de urbanização que foram usados, né? Qual foi o desenho? Então, qual foi o foco desse projeto de urbanização? Foi remover, e recuperar os cursos d'água? Foi criar território para construir unidade habitacional? Foi criar um sistema de espaços públicos? Então, quais são as pressões econômicas e vetores contemporâneos que surgem a partir desses processos de urbanização, né? Então, assim, que quantidade, qual é o volume, né? Qual é o montante de recurso que eu preciso investir? Será que eu tenho que redesenhar esse projeto para que ele seja feito de uma forma faseada, né? Qual que é o desenho da governança, o planejamento? Quais são as redes sociotécnicas que são envolvidas nesse processo, né? Como se pensa o antes, o durante e o pós-ocupação, né? Como é que se pensa a presença do Estado ainda nesses territórios, né? Porque a gente sabe que o território transformado, na hora
que a gestão pública, o poder público se retira, ele passa por um outro processo e às vezes a precariedade se restabelece. É, existiu, é possível existir inovação social e adaptação dessa comunidade? Quer dizer, é possível que eu consiga que essa população se aproprie desse território transformado e consiga melhorá-lo, inclusive, né? Por exemplo, se eu pensar em alguns projetos que foram feitos em Osasco, na hora que a gente tinha que fazer o plantio das áreas verdes definidas nos conjuntos, em alguns momentos se identificou jardineiros que viviam nas comunidades, e esses jardineiros fizeram um trabalho junto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, um trabalho de plantio, né, de organização dessas áreas verdes dos jardins, né, desses conjuntos. A própria adaptação comunitária, por exemplo, o trabalho da Margarida lá no Colinas, que deu origem à Copa Reis, né, é possível identificar dentro dessas áreas transformadas pessoas e atores nessa comunidade que têm um trabalho que possa promover a resiliência e a adaptação aos efeitos da emergência climática. Bom, é, no Brasil, nós temos problemas comuns que são enfrentados por todas as cidades, né? Então, a mudança climática, ela está aí e ela está suscitando uma mudança de mentalidade, porque eu tenho questões climáticas, né? Ilhas de calor, enchentes, deslizamentos, desmoronamentos, né? A gente tem áreas ambientalmente sensíveis ocupadas e num processo de retroalimentação, de restabelecimento da precariedade. A gente tem uma falta de infraestrutura acompanhando essas ocupações e acompanhando esses processos de transformação e as políticas integradas. E a gente tem a questão dos efeitos das mudanças climáticas impactando de maneira diferente as populações mais vulneráveis. Então, na Vila do Saí, né, onde houve aquele desmoronamento, deslizamento, aquela enxurrada monstro, é, atingiu tanto a população de mais alta renda quanto a população de baixa renda. E com isso, o poder de adaptação de uma população de alta renda é totalmente diferente da população de baixa renda. A população de baixa renda vai continuar nos abrigos. Em geral, a população de alta renda, o que foi destruído foram as casas de veraneio. Então, em determinados momentos, se você pensar os incêndios na Europa, né? Se você tem um incêndio em mansões, né? Ou se você tem incêndios numa vila de população mais pobre, de população mais idosa, o impacto, né, dessas e a força e a resiliência, a força de adaptação é totalmente diferente. Então, a gente tem um panorama que é esse, um restabelecimento da precariedade, uma ocupação irregular, sem acompanhamento técnico. Tá aí, a gente outro dia viu um desmoronamento de uma encosta, onde havia um projeto de escalonamento do talude, né, que foi escavado, e o proprietário da empresa resolveu escavar de uma maneira como está mostrando essa imagem do lado direito acima, em 180 graus, 90 graus, a depender do ponto de referência, criando uma situação de risco, tanto para quem está embaixo, né, quanto para quem está em cima. Então, cidades brasileiras têm assentamentos precários, têm vulnerabilidade ambiental, e isso tudo se junta com risco social. Então, na maioria dos assentamentos precários das cidades brasileiras, especialmente nas regiões metropolitanas, se observa situações que articulam vulnerabilidade ambiental e risco social. Como conciliar políticas aparentemente antagonistas, né? Quer dizer, viver e preservar, né?
A gente costuma dizer que as áreas de proteção permanente, por exemplo, em Osasco é um clássico, você ter o córrego ocupado e tamponado em cima e o córrego aberto com a favela instalada, né? Então, como é que as áreas públicas sem destinação, elas ao mesmo tempo são uma questão, um problema para o poder público e outra, em contrapartida, são uma oportunidade para quem não tem lugar, para quem não tem renda suficiente para comprar um imóvel numa área formal, formalizada, regular, né? Bom, então a gente tem aí, ó, mudança climática, que intensifica riscos pré-existentes e atinge de forma desigual os territórios marcados por precariedade urbana, ambiental e institucional. Então tá aí três exemplos, né? Na barragem da Bilis, a, a disposição de resíduo, né, resíduo sólido, que vem carreado pela chuva, né? Vem junto carreado pela correnteza do Rio Pinheiros. As ilhas de calor, em função do congestionamento ao longo do Rio Tietê, né, uma margem de rio totalmente impermeabilizada e ocupada, e essa imagem dos deslizamentos em Petrópolis. Petrópolis tem uma condição muito específica. O solo, eles são placas de rocha justapostas e com uma terra, uma camada muito fina de terra por cima, né? Que aí vai desmatando, essa terra vai escorregando e essas pedras vão deslizando e acaba ocorrendo esses deslizamentos de desmoronamentos, né? A cidade de Petrópolis ela teve um adensamento muito importante na década entre 2000 e 2005. Vários acidentes, 2001, 2005, 2011, aquela enchente horrorosa que aconteceu tanto em Petrópolis como em Friburgo. Então, é uma ocupação que não obedece certo regramento, que acaba tendo resultados extremamente negativos, né? Então, poluição, ilha de calor, inundação, deslizamento de terra e assim por diante. Bom, entrando no caso que a gente estuda, né, um grupo de pesquisadores que a gente chama de GT Billings estuda a bacia da Billings, né, que está lá na região sul da região metropolitana de São Paulo. Ela abrange diferentes municípios e diferentes subbacias hidrográficas, vários afluentes que vão contribuir para a produção de água desse manancial, né? Ela foi criada inicialmente para geração de energia e tem hoje outras múltiplas funções, né? Abastecimento de água, controle hídrico, lazer e suporte ambiental. É fundamental para a segurança hídrica da macrometrópole paulista. É uma área de preservação ambiental relevante, regula o equilíbrio ambiental urbano, microclima, drenagem, biodiversidade e estrutura a ocupação territorial, além de influenciar o crescimento urbano dos municípios do entorno. Então, aqui a gente já observa aqui uma ocupação. A bacia, aqui a localização, né? A macrometrópole paulista, que engloba a região metropolitana do litoral norte, da Baixada Santista, do Alto Paranapanema, Tietê, Sorocaba, Piracicaba, Capivari, Jundiaí, Mantiqueira e Paraíba do Sul, além da região metropolitana de São Paulo. Tá? Então, aí está apresentada em amarelo o limite da Bacia Billings e demarcadas subbacias, que são a unidade geradora de recurso hídrico de número 6. Nós temos várias unidades de produção, geração de recursos hídricos. Esse GTBIN está estudando alguns assentamentos que tiveram projeto de urbanização e obras. Então, a gente tem aqui o Cantinho do Céu, está aqui à esquerda embaixo. A gente tem o núcleo comunitário Sítio Joaninha. Esse também é um outro caso que está sendo estudado. Nós temos aqui o Mata Virgem, e temos aqui o Guaicuri, que é o que eu vou mostrar agora.
Então, quais são as principais pressões e desafios e conflitos territoriais, né? A gente tem uma ocupação urbana irregular nessas áreas de manancial. A gente tem poluição e lançamento de esgoto, infelizmente ainda dentro da represa. A gente tem um conflito entre preservação ambiental e expansão urbana, então, se a gente for observar todo o regramento, toda a legislação, né, o arcabouço jurídico que foi criado na década de 70 e depois na década de 90, na década de 70 mais restritivo, onde não era possível nenhuma intervenção, depois na década de 90, onde é possível implantar saneamento básico. Nesses anos todos eh, que decorrem dessa mudança, do entendimento jurídico do que é essa região, nós temos uma enormidade de assentamentos de ocupações irregulares que foram surgindo e que hoje precisam de um olhar um pouco mais cuidadoso. Então, isso gera uma gestão complexa, né, entre os múltiplos municípios e os múltiplos interesses envolvidos, né? Se a gente começar a olhar, né, e começar a detalhar essa região, né, a gente começa a entender um pouco o que significa, né? A série de áreas de proteção de manancial, né? Guarapiranga, Bires, Alto Juqueri, Alto Tietê Cabeceiras, a Cotia. Então, a gente tem uma série de áreas de proteção de mananciais aí, que são as regiões produtoras de água, né? Das quais a gente é totalmente dependente. Aí a gente tem as unidades de conservação, de proteção integral, né? Federal, as verdes mais escuras, de estadual, verde mais clara, e a municipal, esse cinzinho, e dentre as quais outras unidades de proteção sustentável, federal, estadual, municipal, os parques, parques lineares, parque na orla, parque urbano, mancha urbana, e a mancha urbana, né, é a ocupação urbana e humana dessas áreas de proteção, né? Esses aí a gente consegue enxergar também, né? Os parques todos. E aí, quando eu vou para sistemas produtores, tem dois grandes sistemas produtores que estão juntos aí, né? E a gente tem dentro da Bacia Bilizu, produtor de recurso hídrico é do Rio Grande. Quer dizer, então, e aí, e aí eu vou olhar, né? Rodovia, vou ver o Rodoanel, vou enxergar a ferrovia, isso tudo indutores de adensamento populacional. E quando eu passo a olhar, né, quando eu olho essa região produtora de água e eu olho para o número de favelas e comunidades urbanas, né, como o IBGE define os assentamentos precários em 2022, olha a pressão que eu tenho de ocupação sobre essas áreas produtoras de recursos hídricos. Então, se eu fizer uma sobreposição, eu vou olhar as favelas em vermelho, junto a esses produtores de água de recurso hídrico. Então, a gente tem aí, ó, governança e conflito. Tem limite político-administrativo, região metropolitana, que é um limite administrativo, mas não tem um gestor, né, não tem uma administração específica. Os municípios e os distritos. Aí os limites organizados a partir dos conceitos e interesses, que são os consórcios. A gente tem o consórcio do ABC, consórcio Cio-Oeste, do Oeste da região metropolitana. Os limites ambientais das bacias, comitês de bacias, áreas de proteção de mananciais, áreas de preservação. Cada, cada camada dessa, nesse mapa organizado e apresentado ao lado esquerdo, é uma sobreposição de conflitos e de interesses. É, há, e há uma dificuldade enorme de fazer a governança e a gestão desse território. Bom, então, a pesquisa atual está discutindo a emergência climática e políticas públicas nas cidades brasileiras.
tentando entender como essas políticas urbanas e ambientais podem ser integradas para fortalecer a resiliência urbana em áreas ambientalmente sensíveis e vulneráveis. Então, o foco é as áreas ambientalmente sensíveis e vulneráveis, com um olhar um pouquinho mais cuidadoso para as áreas, para os projetos de urbanização de favelas. É óbvio que eu tenho um universo complexo de pesquisa que está apresentado nesse diagrama, né? Que é o problema central, qual é a lacuna entre a integração de políticas públicas urbanas ambientais para reduzir a capacidade das cidades, né, em responder às mudanças climáticas e incorporar as populações vulneráveis aos objetivos dos processos de adaptação, entender como as políticas públicas urbanas e ambientais podem integrar para fortalecer essa resiliência urbana, a capacidade adaptativa, principalmente nessas áreas vulneráveis. Aí, como eu tinha apresentado as categorias de análise, né? Depois, qual é a abordagem metodológica dessa pesquisa? Ela é uma pesquisa multiescalar, onde eu preciso olhar a escala metropolitana, a escala municipal e a escala local. Dentro dessas subbacias, no caso do meu GT, dentro do grupo de pesquisa, é olhar para os projetos de urbanização dentro de uma das bacias, que é a bacia da Bines. Vamos construir essas matrizes comparativas para que seja possível ter um mínimo alinhamento em pontos de tangência. Vamos olhar as tipologias territoriais, que incluem as áreas de preservação, os mananciais e as áreas ambientalmente sensíveis, vulneráveis, e entender quais seriam, né, e tentar é, elaborar diretrizes para os gestores de sociedade civil no sentido da adaptação às emergências climáticas, né? E os resultados esperados é que a gente tenha essas diretrizes, estabeleça essa metodologia que tenha pontos de tangência, que seja possível a integração entre as ações, as políticas urbanas e ambientais. A gente tem como propósito a capacitação dos recursos humanos, ou seja, a gente no grupo de pesquisa temos inúmeros estudantes que estão da graduação na pós-graduação, então graduação, mestrado e doutorado, pós-doutorado, e com isso, tentando manter esses pontos de tangência, estabelecer o fortalecimento dessa rede de pesquisa que é dinâmica e trabalha bastante. Então, os caminhos para cidades mais resilientes, a gente entende que a integração é um deles, né, entre a política urbana, ambiental e social, e que as populações vulneráveis sejam priorizadas e ouvidas e participem do processo, então, sempre presente nesse processo, e que a resiliência não seja só, que a resiliência urbana não seja só resistência. Resistência aos fenômenos vindos, né, aos impactos dos fenômenos extremos, mas que seja um processo de transformação e de constante adaptação, ou seja, que eu consiga chegar num limite, que seria uma utopia, onde esses territórios vulneráveis não tivessem mais, não passassem por impactos negativos tão intensos, que pudessem passar. Todos nós vamos passar pelos impactos, né? As chuvas estão aí, as derrubadas de árvores estão aí, as altas temperaturas, as baixas temperaturas, as chuvas intensas, todos nós vamos passar por esses efeitos. Mas quais são os resultados e qual é a nossa capacidade de adaptação? Então, a intensificação dos eventos climáticos nas grandes metrópoles brasileiras evidencia as fragilidades dos territórios ocupados por população de baixa renda localizados em áreas ambientalmente sensíveis. Nas áreas de mananciais da região metropolitana de São Paulo, historicamente marcadas pela expansão de assentamentos precários, a sobreposição entre vulnerabilidade social, precariedade urbana e degradação ambiental impõe desafios complexos à gestão pública. Nessas áreas, os conflitos entre proteção dos recursos hídricos, produção habitacional e permanência da população revelam a necessidade de modelos de governança capazes de integrar diferentes escalas institucionais, setores de políticas públicas e formação de participação social.
Só para ilustrar como é que a gente está tentando fazer, construir essa matriz e já olhando, né, não só trabalhando na construção da matriz, das categorias de análise, mas aplicando essas categorias de análise, a gente pegou o projeto do Guaicuri, que é um daqueles que eu mostrei para vocês na Bacia da Bilis. É um projeto que foi elaborado pela Casa e Cidade, é, cuja a obra está sendo executada pela Prefeitura Municipal de São Paulo, está aqui no distrito da cidade de Ademar, na zona sul de São Paulo, está na bacia da Represa Billings, na subbacia, na bacia hidrográfica do Apucás, e tem um projeto de recuperação parcial do córrego, com remoção de moradias precárias e a construção de conjuntos habitacionais. Então, está inserido na subbacia do córrego Apucás, que é afluente da represa Bines, constitui uma das intervenções mais recentes do programa Mananciais, isso é uma das do arcabouço legislativo, jurídico e do processo de tratamento dessas áreas a partir da década de 90. É um programa que hoje tem uma secretaria específica que trabalha o programa. A princípio, era um programa que trabalhava a implantação de infraestrutura de saneamento ambiental e de espaços públicos. Hoje, ele é um projeto mais abrangente, que além de implantar essas áreas de proteção ambiental, né, qualificar as áreas de proteção ambiental, olha também para o processo de urbanização de áreas ocupadas de maneira precária. Então, o projeto integral compõe a produção de 450 unidades habitacionais verticalizadas, associadas à implantação de infraestrutura de saneamento, recuperação ambiental. O projeto propõe a construção de um parque linear com dotação de espaços, equipamentos públicos, espaços destinados a atividades econômicas locais. Então, pequenas lojas nos térreos dos prédios, uma creche integrada a um dos conjuntos habitacionais. E a proposta busca a permanência da população, né, com a recuperação das condições ambientais da microbacia, enfrentando situações históricas de ocupação irregular em áreas sujeitas a inundação, degradação ambiental e deficiência de infraestrutura urbana. Ele está localizado no núcleo Cidade Júlia, do distrito Cidade Ademar, na Zona Sul. Cidade Ademar é o sexto distrito mais populoso da cidade, conta com 16,2% das moradias em favela, sendo 1,25% dessas classificadas como de alto risco, uma taxa maior que a média da cidade. O perímetro de intervenção abrange toda a extensão da favela Guaicuri, seu córrego, numa área de interseção entre as favelas do Guaicuri e Mar Desconhecido e Anjo Ramazotti. Renata Coradinha é a líder do Casa e Cidade, escritório de arquitetura que elaborou o projeto. Essa é a planta de implantação geral do projeto. Parte desse projeto, que é essa ponta aqui do lado direito, e mais um trecho indo à esquerda, já foi implantado. Então, novamente, o processo de remoção, o processo de produção do projeto teve especial atenção às zonas de especial interesse social 1 e a ZEPAM, Zona Especial de Proteção Ambiental, sempre trabalhando em conjunto na observação do cotidiano da população. Renata Coradinha é professora da Faculdade de Arquitetura de Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie também, e conversou conosco e disse que no processo de projeto o escritório fez um processo de participação muito localizado. Eles fizeram várias visitas na área a ser tratada, a ser trabalhada, para a identificação das dinâmicas cotidianas e das demandas da população moradora do conjunto. Então, essa é uma imagem de uma perspectiva do projeto, e eu vou mostrar algumas imagens durante a obra e do processo já de implantação de alguns conjuntos que já foram entregues, inclusive. Então, a diferença entre o projeto e as obras é que houve a necessidade de fazer a canalização de maneira impermeável,
e reduzir essa margem e as matas ciliares. Em alguns trechos ainda foi possível ter essa imagem, que é a imagem é, fornecida pelo programa Mananciais, que mostra o conjunto muito próximo a uma área de lazer, e é um dos equipamentos que foi produzido dentro do programa Mananciais, que visa também a requalificação dessas áreas de proteção. Então, como eu havia dito, em alguns trechos essa margem foi reduzida por conta da necessidade do recuo, né, da implantação do sistema viário e dos recuos de regramento do arcabouço jurídico, mas em alguns trechos um gradeamento, o lado esquerdo tem um gradeamento aqui da borda do córrego e ainda foi possível manter uma área permeável nos fundos dos conjuntos. Então, aqui se observa em uma imagem aérea um pouco mais aproximada a oportunidade de implantar essa área permeável nas duas bordas, apesar da canalização em tecnologia em seção aberta, mas com a base impermeabilizada, mas foi possível criar essas áreas permeáveis ao longo de trechos, né, que a proposta inicial era a implantação do parque linear. Está em andamento ainda, a gente acredita que alguns trechos vai ser possível a implantação de pelo menos espaços de permanência na borda desse córrego. A gente fez uma visita no começo do ano, no começo de 2022, né, nesses conjuntos, e ainda há um pouco de contaminação da água do córrego, então a gente acredita que aquele projeto de limpeza do Rio Pinheiros, né, que vem de baixo para cima de jusante a montante, né, que é limpando e retirando os despejos irregulares, né, de esgoto no Rio Pinheiros, possa favorecer essas áreas mais acima, né, e mais se chegando e alcançando aí os afluentes das bacias hidrográficas das represas, né, tanto da Billings quanto do Guarapiranga. É, a experiência do Guaicuri foi escolhida como objeto de análise do processo participativo no âmbito da atuação do Conselho Gestor das EIs, uma vez que se observam lacunas quanto à participação popular no âmbito do programa Mananciais. A gente sabe que, por longa experiência de acompanhar projetos de urbanização de assentamento precário, que o tempo de participação social não é muito compatível com o tempo de realização de aplicação dos investimentos e de execução das obras, e nem sempre é possível a participação plena. Mas no caso do Guaicuri, apesar de o conselho gestor ser chamado para duas ou três reuniões ao longo do processo todo, o escritório Casa e Cidade teve uma preocupação em ouvir a população para entender suas demandas. Então, a gente ainda está na investigação, né, vai levantar com um pouco mais de aprofundamento essas questões, mas a gente acredita que é um projeto que tem uma possibilidade de a gente classificar ele como um projeto com capacidade adaptativa, né? Os resultados preliminares indicam que a intervenção contribuiu para a melhoria das condições habitacionais, para a ampliação da infraestrutura urbana, para a recuperação de áreas ambientalmente degradadas. Contudo, também evidencia desafios relacionados à manutenção das áreas recuperadas, ao controle de recuperação das áreas de risco, à continuidade dos processos participativos após a conclusão das obras e a construção de estratégias permanentes de adaptação climática. Conclui-se que o caso Guaicuri demonstra que a construção de territórios mais resilientes em áreas de mananciais depende não apenas da implantação de infraestrutura e habitação, mas também da consolidação de mecanismos de governança compartilhada, capazes de integrar proteção ambiental, inclusão social e gestão democrática do território. Em um contexto de agravamento das mudanças climáticas, experiências dessa natureza oferecem importantes contribuições para a formulação de políticas públicas voltadas à transformação sustentável dos terrenos vulneráveis.
Essas são as referências bibliográficas utilizadas para elaboração dessa palestra. Espero ter contribuído para outras pesquisas, né, e ter alcançado a expectativa do simpósio com a apresentação dessa nossa pesquisa em 3 etapas. Espero poder encontrá-los pessoalmente em algum momento futuro. Agradeço novamente a possibilidade de participar do simpósio com a minha contribuição. Fico à disposição. Um abraço a todos e até o futuro. Obrigada.